Fabiano ficou paralisado diante da visão impossível. Suas filhas gêmeas, Bruna e Bianca, estavam ali no meio do vinhedo familiar, segurando cestas de vime cheias de uvas, sorrindo para Heloísa como ele não via há tanto tempo que quase esquecera como eram aqueles sorrisos. A empregada estava agachada na frente delas, com o uniforme preto impecável contrastando com a terra batida, conversando baixinho enquanto apontava para os cachos maduros. O sol da tarde iluminava os cabelos loiros das meninas, presos em rabos de cavalo idênticos, e elas balançavam levemente no lugar, encantadas com as cores roxas e verdes das frutas. Ele desceu do veículo sem fazer ruído, caminhando devagar entre as fileiras de parreiras, até parar exatamente onde podia observar tudo. Bruna disse alguma coisa que fez Bianca rir. Um som cristalino que cortou o silêncio da propriedade como uma lâmina de esperança. Heloísa respondeu, com aquela voz maternal que ele começara a notar nos últimos dias, mas que agora ganhava um significado completamente novo. Fabiano sentiu o peito apertar, lembrando de todos os especialistas caros, todos os remédios recusados, todas as tentativas frustradas de tirar as meninas do quarto escuro onde se escondiam desde a morte da mãe. E ali estava a solução, simples como um passeio ao vinhedo, nas mãos de uma mulher que ele contratara apenas para limpar a casa. Fabiano manteve o olhar fixo nas filhas, sentindo o peso de 3 anos de silêncio e portas fechadas dissolverem-se ali mesmo, entre as parreiras, enquanto o vento da tarde soprava morno contra o seu rosto e trazia o cheiro adocicado das uvas maduras misturado com a terra seca. As risadas de Bruna e Bianca pareciam vibrar no ar, sons que ele não ouvia com aquela intensidade desde antes do acidente, e o som leve dos cestos de vime roçando a roupa de algodão das meninas trazia uma sensação de vida que ele julgava perdida para sempre naquela casa imensa e silenciosa. Heloísa, ainda agachada na altura delas, orientava com uma paciência que parecia infinita, segurando o caule da videira com firmeza, mas sem força excessiva, demonstrando o movimento exato. Pega por baixo, Bruna. Assim você não machuca o talo e a planta consegue respirar melhor para a próxima estação, explicou a empregada. E sua voz não tinha aquele tom infantilizado que as enfermeiras e psicólogas usavam. Era uma voz firme, de quem ensina algo importante, de quem respeita a inteligência de quem ouve. Bruna ergueu o cacho pesado e escuro para a irmã, que analisou as uvas com o olhar atento, passando o dedo indicador sobre a casca fina e empoeirada. Bianca, com um sorriso tímido que fez o coração de Fabiano falhar uma batida, perguntou se aquelas eram as uvas que a mamãe gostava de comer no café da manhã, e a pergunta saiu natural, sem o peso do luto que costumava acompanhar qualquer menção a ela dentro da mansão. Heloísa demorou apenas 1 segundo, respirou fundo, sem perder o sorriso acolhedor, e respondeu olhando nos olhos da menina. Eram sim. E a mãe de vocês sempre dizia que o vinhedo ficava mais bonito quando vocês riam aqui fora, correndo entre as fileiras. Bruna olhou para Heloísa, absorvendo a informação, depois desviou o olhar para o pai que estava parado a alguns metros e por um instante hesitou, segurando a cesta contra o peito como um escudo. Fabiano percebeu que aquele momento era frágil, como uma fruta madura, prestes a soltar da videira e cair no chão, e sabia que qualquer movimento brusco, qualquer palavra errada, poderia fazer as meninas correrem de volta para o isolamento do quarto. Ele se aproximou devagar, o sapato de couro italiano afundando levemente na terra fofa e irregular, ignorando a poeira que subia e sujava a barra da calça de alfaiataria. Vocês estão colhendo melhor que muita gente grande que já trabalhou aqui nesta fazenda, disse ele, tentando manter a voz leve e controlada, escondendo o tremor que sentia nas mãos. Bruna mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha desde bebê,
e olhou para baixo, para os sapatos sujos de terra. Bianca segurou mais forte a alça do cesto, os nós dos dedos ficando brancos. A tia Heloísa ensinou a gente a escolher só as que estão bem roxinhas, respondeu Bianca, a voz saindo baixinha, quase sumindo no vento. Heloísa ergueu o olhar para Fabiano, sem medo, mas com uma firmeza respeitosa que o desconcertou. Elas só precisavam de alguém ali do lado para mostrar que o mundo aqui fora não morde. O resto, a curiosidade e a vontade de viver, elas fazem sozinhas, disse a empregada, e Fabiano sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago, lembrando de todas as vezes que trancou as janelas para evitar correntes de ar, de todas as vezes que proibiu visitas para não perturbar, criando sem querer a prisão da qual elas agora escapavam. O silêncio entre os quatro foi breve, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas que balançavam acima das cabeças deles. Fabiano ignorou o terno caro e se agachou ao lado das filhas, sentindo o calor do sol no rosto e o cheiro de terra úmida que subia do solo. Posso ajudar vocês a escolher as próximas, ou vocês preferem fazer sozinhas? Perguntou ele, colocando-se na altura delas, deixando de ser o gigante autoritário que dava ordens na casa. Bruna assentiu devagar, os olhos brilhando de uma expectativa cautelosa. Bianca se aproximou por um passo, apontando para um cacho alto que estava quase escondido entre as folhas largas. Aquele ali, papai, parece o maior de todos, mas não pode puxar forte, senão machuca a planta e ela chora, alertou a menina, repetindo a lição que acabara de aprender. Fabiano esticou o braço, sentindo o tecido da camisa repuxar nas costas, girou o talo com cuidado, como vira Heloísa fazer minutos antes, e o cacho soltou-se facilmente, pesado e cheio de suco. Ele entregou para Bianca, que sorriu satisfeita, acomodando a fruta no cesto com uma delicadeza impressionante. Assim mesmo, disse Heloísa, o orgulho contido na voz, observando a interação entre pai e filhas. Devagar, sem pressa, porque a natureza tem o tempo dela e a gente precisa respeitar. O tempo parecia passar em outro ritmo ali, naquele corredor verde, longe dos telefones, das reuniões e dos diagnósticos médicos que diziam que as meninas tinham trauma irreversível. As cestas iam enchendo devagar, cada gesto acompanhado de pequenas trocas de olhares, sorrisos tímidos e perguntas que surgiam espontaneamente. "Por que a gente não vinha aqui antes, papai?" perguntou Bruna de repente, a voz quase um sussurro, mas carregada de uma dúvida genuína que fez Fabiano parar o que estava fazendo. Ele hesitou, olhando para as mãos sujas de terra, buscando a verdade mais simples possível. "Eu tinha medo de vocês se machucarem, filha, e achei que, ficando dentro de casa, onde eu podia ver tudo ficaria mais seguro e nada de ruim aconteceria de novo." Heloísa manteve o olhar fixo nas uvas que ajeitava, deixando que a resposta de Fabiano pairasse no ar sem julgamento. Mas sua presença ali era um lembrete constante de que a segurança excessiva tinha custado a liberdade delas. "Às vezes é mais fácil sentir medo e se trancar do que ter coragem e sair", disse Heloísa baixinho, como se falasse para si mesma, mais alto o suficiente para que todos ouvissem. Bianca ergueu o rosto, séria, com uma expressão adulta demais para seus 5 anos. "Eu ainda tenho medo, papai. O barulho do vento às vezes assusta, mas aqui fora é menos escuro que o nosso quarto." Fabiano sentiu uma pontada aguda no peito, uma dor física de arrependimento, mas não recuou diante da verdade da filha. "Eu também tenho medo, filha. Muito medo todos os dias, mas hoje, vendo vocês aqui, acho que estou aprendendo a ter coragem junto com vocês." As meninas trocaram um olhar cúmplice, rápido, como quem compartilha um segredo antigo que só gêmeas entendem. Heloísa se levantou devagar, limpando as mãos no avental branco que agora tinha manchas de terra e suco de uva, e ajeitou uma mecha de cabelo que escapara do coque.
A gente pode voltar amanhã? Perguntou Bruna, olhando para Fabiano com uma intensidade que ele não via há 3 anos. Ele sorriu, e foi um sorriso verdadeiro, sentindo o peso das últimas semanas e meses começando a se dissipar como neblina. Pode sim, Bruna. Quantas vezes vocês quiserem, a qualquer hora. Bianca deu um pequeno salto de alegria, fazendo as uvas balançarem perigosamente no cesto. Heloísa sorriu para as duas, um sorriso largo e bonito, e depois olhou para Fabiano com seriedade. Se o senhor não se importar e autorizar, posso trazer elas sempre que o tempo estiver bom e elas estiverem prontas. Fabiano assentiu vigorosamente. Eu não só não me importo, Heloísa, como gostaria de vir junto se vocês deixarem. O convite, inesperado até para ele mesmo, fez as meninas sorrirem ainda mais, surpresas com a disponibilidade do pai, que vivia trancado no escritório. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourando as folhas do vinhedo com uma luz quente. As sombras das fileiras desenhavam trilhas longas no chão de terra batida, e as vozes das crianças se misturavam ao som do vento nas árvores distantes. Heloísa se abaixou novamente para recolher um cesto maior que estava no chão, preparando-se para ajudar as meninas a levar a colheita para a casa. Vocês lembram do caminho até a casa principal? Perguntou ela, testando a memória e a confiança delas. Bianca assentiu, orgulhosa de si mesma. A gente veio pela trilha do meio, tia. Tem uma pedra grande que parece um sapo, lembra? Bruna completou, animada. E tinha cheiro de café torrado quando a gente passou perto da janela da cozinha. Fabiano observava cada detalhe, cada fala, como se quisesse gravar aquele instante para sempre na memória, para nunca mais esquecer que a felicidade podia ser simples. Ele percebeu que mais do que o vinhedo, as uvas ou o sol, o que importava era a presença, o tempo compartilhado sem pressa, a coragem de sair do quarto escuro e enfrentar o mundo. Quando a mamãe estava aqui, ela gostava de fazer suco dessa uva na centrífuga barulhenta, comentou Bruna, mexendo distraidamente no cesto. Heloísa sorriu com ternura. Eu lembro disso. Ela dizia que o cheiro ficava na mão por dias e que era o melhor perfume do mundo. Bianca olhou para o pai com os olhos grandes e pidões. Você pode ajudar a gente a fazer o suco igual ela fazia? Fabiano sentiu um nó na garganta, mas engoliu o choro. Posso sim, meu amor. E se vocês quiserem e tiverem paciência, podemos tentar fazer a geleia que ela ensinou para a avó de vocês. As gêmeas vibraram, os olhos cheios de uma alegria simples e contagiante. Heloísa ajeitou o cesto pesado no braço, observando as meninas com um olhar protetor. Vamos indo devagar então. O chão aqui pode ser traiçoeiro com essas raízes expostas e não queremos nenhum tombo hoje. Todos começaram a caminhar com passos curtos, ainda dentro do labirinto do vinhedo, as cestas pesando nos braços e o cheiro doce das uvas se misturando ao cheiro de terra revirada. Bruna puxou a mão do pai, sua mãozinha pequena e quente envolvendo os dedos dele. Você promete que não vai brigar com a tia Heloísa por ter trazido a gente aqui sem avisar? Fabiano parou, olhou nos olhos da filha e depois para Heloísa, que caminhava um pouco à frente. Eu não tenho como brigar com alguém que fez vocês sorrirem de novo e trouxe a vida de volta para essa casa. Só posso agradecer, e muito. Heloísa ficou séria, baixou levemente a cabeça em sinal de respeito, mas seus olhos brilhavam de emoção. Bianca se aproximou de Heloísa, encostando-se de leve na perna dela enquanto andavam. Você não vai embora, né, tia? Perguntou com medo da resposta. Heloísa abaixou-se novamente, ignorando o peso do cesto, para ficar na altura das duas. Não, querida. Eu prometi para a mamãe de vocês, em pensamento, que ia cuidar de vocês. E prometi para mim mesma também que não ia desistir. Fabiano percebeu que aquelas promessas, silenciosas e simples, feitas por uma mulher que ele mal conhecia até aquele dia,
eram o que mantinha a estrutura emocional daquelas crianças de pé. Ele carregou as cestas das meninas para aliviar o peso delas, sentindo o esforço nos braços, mas também uma leveza nova e desconhecida no peito. Eu quero que a gente faça isso juntos sempre que possível, disse ele, olhando alternadamente para Heloísa e para as filhas. Vocês topam transformar isso na nossa nova rotina? Bianca assentiu com a cabeça, Bruna sorriu mostrando os dentes e Heloísa apenas concordou com um olhar firme e cúmplice. O grupo seguiu pelo vinhedo, à luz do fim de tarde desenhando contornos suaves e reais em tudo ao redor. Ao se aproximarem da saída do vinhedo, onde o caminho de terra encontrava o gramado bem cuidado do jardim da mansão, Fabiano sentiu uma ansiedade repentina. Aquele era o limite, a fronteira entre o mundo novo que descobriram naquela tarde e a casa que tinha se tornado um mausoléu. Ele olhou para as filhas, esperando ver o medo voltar, esperando que elas travassem diante da imponente construção de pedra. Mas Heloísa continuou andando com naturalidade, conversando sobre como lavariam as uvas, mantendo a mente delas ocupada com o futuro imediato, não com o passado. Vamos colocar tudo na pia grande da cozinha, aquela de pedra, disse Heloísa. E depois vamos precisar de uma escadinha para vocês alcançarem a torneira. Bruna riu. Eu já sou grande, alcanço na ponta do pé. Bianca rebateu. Não alcança nada, precisa do banquinho azul. A conversa banal fluiu enquanto eles atravessavam o jardim, passavam pela piscina vazia e chegavam à porta dos fundos. Fabiano abriu a porta para elas passarem. As meninas entraram, rindo, carregando a energia do sol para dentro da cozinha fria. A atmosfera da casa mudou instantaneamente. O silêncio opressor foi substituído pelo som dos passos, das vozes e do cesto sendo colocado sobre a mesa de madeira maciça. Heloísa começou a organizar as coisas imediatamente, pegando tigelas e panos de prato, mantendo o ritmo, não deixando o vazio se instalar. Dona Maria, a cozinheira, apareceu na porta da despensa, secando as mãos no avental. Olha só quem trouxe presente para minha cozinha, disse ela sorrindo. Essas uvas estão bonitas demais. Bruna ergueu o cesto com orgulho. Foi a gente que colheu, Dona Maria. A tia Heloísa ensinou. Bianca completou. E o papai ajudou também. Ele sabe girar o talo sem quebrar. A cozinheira olhou para Fabiano com surpresa. Era a primeira vez em 3 anos que via o patrão participando de alguma atividade com as meninas. Que bom, meninas. Vamos fazer um suco bem gostoso com essas uvas. Fabiano ficou parado na porta por um momento, observando a cena. Suas filhas vivas, ativas, interagindo com naturalidade. Ele sabia que não podia simplesmente deixar aquele momento passar. Não podia fingir que era apenas um dia comum. Aquilo era um ponto de virada. Ele precisava garantir que Heloísa entendesse o tamanho do que tinha feito e precisava garantir que ela ficasse. Mais do que isso, ele precisava entender quem era aquela mulher que desafiara suas ordens implícitas de isolamento e salvara sua família. As meninas começaram a lavar as uvas na pia, com Heloísa ao lado orientando. Bruna cantarolava baixinho, uma música que Heloísa costumava cantar durante o trabalho doméstico. Bianca imitava os movimentos da empregada, cuidadosa e precisa. Dona Maria preparou o liquidificador e copos limpos, entrando no ritmo da atividade. Vocês vão ver como fica gostoso, disse a cozinheira. Sua mãe fazia um suco desses que era uma beleza. As meninas não se encolheram ao ouvir a menção à mãe. Pelo contrário, Bruna sorriu e disse: a gente lembrou dela lá no vinhedo. Mas não ficou triste. Bianca concordou. A tia Heloísa disse que lembrar pode ser bom também. Fabiano sentiu o peito apertar, mas era uma dor diferente, misturada com gratidão. Heloísa tinha conseguido fazer algo que todos os psicólogos e terapeutas não conseguiram:
transformar a memória da esposa em algo que não machucava. O processo de fazer o suco virou uma pequena festa. As meninas se revezavam no liquidificador com supervisão, rindo quando a espuma subia. Heloísa coava o suco com paciência, explicando cada passo. Dona Maria preparou biscoitos caseiros para acompanhar. Fabiano participou de tudo, sentindo-se estranho, mas feliz naquele papel de pai presente. "Está pronto", anunciou Heloísa, servindo o suco em copos coloridos. As meninas beberam com gosto, deixando bigodes roxos. "Ficou igual ao da mamãe?" perguntou Bruna. Fabiano experimentou, fechando os olhos. O sabor trouxe lembranças boas, mas não dolorosas. "Ficou perfeito", disse. "Vocês são ótimas cozinheiras." Bianca bateu palmas. "Amanhã a gente pode fazer geleia." "Pode sim", respondeu Fabiano. "Se vocês quiserem, a gente faz geleia, bolo, o que vocês escolherem." As meninas vibraram. Era como se um mundo inteiro de possibilidades tivesse se aberto naquela tarde. Depois do lanche, Heloísa levou as meninas para o banho. O corredor, que antes era percorrido em silêncio, agora ecoava com conversas animadas. Fabiano a seguiu até o quarto, observando como tudo parecia diferente. As janelas estavam abertas, deixando entrar a luz dourada do fim de tarde. As paredes exibiam desenhos que as meninas tinham feito nas últimas semanas. Uvas, casinhas, sóis, figuras de mãos dadas. "Pai", chamou Bruna, já de pijama, "você pode ficar aqui enquanto a gente escova os dentes?" Era um pedido simples, mas carregado de significado. "Claro", respondeu Fabiano, sentando-se na beirada da cama. Bianca saiu do banheiro, cabelo molhado, segurando a escova. "Você sabe escovar cabelo?" perguntou. Fabiano hesitou. Não sabia, nunca tinha feito isso. Mas olhou para Heloísa, que assentiu encorajadoramente. "Posso tentar", disse, "se você me ensinar." Bianca se sentou no chão entre as pernas do pai. Heloísa mostrou como segurar a escova, como desembaraçar sem puxar. Fabiano fez devagar, com cuidado, sentindo os fios macios entre os dedos. Era um momento íntimo, simples, que ele nunca tinha experimentado. Bruna esperou a vez, observando. Quando Fabiano terminou o cabelo de Bianca, ela disse, "Agora o meu." O ritual se repetiu. Fabiano descobriu que gostava daqueles momentos pequenos, daquelas tarefas simples que conectavam ele às filhas. Heloísa organizava o quarto discretamente, mas ele percebia que ela observava tudo, pronta para ajudar se necessário. "Pai", disse Bruna, quando ele terminou de escovar seu cabelo. "Você pode contar uma história?" Fabiano travou. Nunca tinha contado histórias. Não sabia como fazer isso. "Eu não sei muitas histórias", admitiu. Bianca sugeriu. "Conta sobre quando você era pequeno e morava aqui." Fabiano pensou. Tinha muitas lembranças da infância na fazenda, mas nunca as tinha compartilhado. "Quando eu era da idade de vocês", começou, "eu também brincava no vinhedo. Minha mãe, a avó de vocês, me ensinava a colher uva igual eu ensinei vocês hoje." As meninas se aconchegaram interessadas. "E o que mais?" perguntou Bruna. "Eu tinha um cachorro chamado Rex, que corria entre as parreiras comigo. Ele era grande, peludo e adorava comer uva escondido." Bianca riu. "Cachorro come uva?" "Este comia", disse Fabiano sorrindo, e depois ficava com a língua toda roxa. A história fluiu naturalmente. Fabiano descobriu que tinha muitas lembranças boas guardadas, histórias que podiam alegrar as filhas sem machucá-las. Heloísa terminou de arrumar o quarto e se despediu das meninas com beijos na testa. "Até amanhã", disse ela. "Sonhem com uvas doces." As meninas se despediram dela com carinho genuíno. Fabiano percebeu que Heloísa não era apenas uma empregada para elas. Era uma figura maternal, uma presença segura. Depois que as meninas dormiram, Fabiano desceu para a sala.
Heloísa estava lá, dobrando algumas roupas. Ela ergueu o olhar quando ele entrou. "Elas dormiram bem?" perguntou. "Dormiram", respondeu Fabiano. "E pela primeira vez em 3 anos, dormiram felizes." Heloísa sorriu discretamente. "Elas são meninas especiais." Fabiano se sentou no sofá, indicando para Heloísa fazer o mesmo. Ela hesitou, mas acabou sentando na poltrona em frente, mantendo a distância respeitosa. "Heloísa", começou Fabiano, "eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu hoje." Ela ficou séria, preparando-se para o que viria. "Eu quero que você saiba", continuou ele, "que o que você fez hoje foi um milagre. Eu tentei de tudo nesses 3 anos. Médicos, terapeutas, remédios, nada funcionou. E você, em algumas semanas, conseguiu o que ninguém conseguiu." Heloísa baixou o olhar. "Eu só fiz o que achei certo." "Não", disse Fabiano firmemente. "Você fez muito mais. Você devolveu minhas filhas para mim. E eu não posso fingir que isso não mudou tudo." Ele respirou fundo antes de continuar. "Eu quero formalizar sua posição aqui. Não quero mais que você seja apenas a empregada doméstica. Quero que você seja oficialmente responsável pelas meninas. Quero que participe das decisões sobre elas, que esteja presente em consultas médicas, que tenha voz ativa na educação delas." Heloísa arregalou os olhos. "Senhor Fabiano, isso é muita responsabilidade. Eu não tenho formação para isso." "Você tem algo melhor que formação", rebateu ele. "Você tem o amor delas e a confiança. Isso não se compra, não se estuda. Isso se conquista e você conquistou." Heloísa ficou em silêncio, processando a proposta. "E sua mãe?" perguntou. "Dona Ana não vai gostar." "Minha mãe vai ter que aceitar", disse Fabiano com firmeza. "Esta é minha casa, são minhas filhas. E eu não vou mais permitir que ninguém interfira no que é melhor para elas." Heloísa pensou em sua própria história. Viera de uma cidade pequena, deixara a família para trabalhar, sempre com medo de se envolver demais e sofrer quando tudo acabasse. Mas ali estava ela, com o coração completamente entrelaçado àquelas meninas. "Se for para o bem delas", disse finalmente, "eu aceito essa responsabilidade." Fabiano sorriu, aliviado. "Obrigado. Você não sabe o que isso significa para mim." "Mas eu tenho condições", acrescentou Heloísa. "Se eu vou ter essa função, as meninas precisam ter rotina, precisam ter limites, mas sem rigidez. O senhor vai ter que participar de verdade, não só chegar tarde e perguntar se fizeram a lição." "Concordo completamente", disse Fabiano. "E não pode ter grito", continuou ela. "Nem em dia ruim, nem quando estiver estressado. Se estiver bravo, vai dar uma volta no vinhedo e respirar antes de falar com elas." Fabiano levantou a mão como se fizesse um juramento. "Prometido." Eles conversaram sobre rotinas, sobre os próximos passos, sobre como seria aquela nova dinâmica. Pela primeira vez em anos, Fabiano sentia que tinha um plano, uma direção. Quando Heloísa se levantou para ir descansar, ele a chamou mais uma vez. "Heloísa, tem mais uma coisa. Amanhã eu preciso ir à vinícola resolver alguns assuntos. Queria que vocês 3 viessem comigo. As meninas precisam conhecer onde eu trabalho, entender o que eu faço quando não estou em casa." Heloísa considerou a proposta. "Você acha que elas estão prontas para isso? Hoje já foi muito. Por isso quero que você esteja junto", disse Fabiano. "Sem você, elas não vão. Mas acho que é importante elas verem que o trabalho não é um inimigo. É parte da nossa vida." Heloísa assentiu. "Se elas toparem, eu vou." Fabiano sorriu. "Obrigado por tudo. Por hoje, por todos os dias antes de hoje. Eu não sei o que seria de nós sem você." Heloísa balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. Eu também precisava deste lugar e destas meninas." Quando ela já ia subir as escadas, ouviram um ruído vindo do quarto das meninas.
Heloísa subiu rapidamente, seguida por Fabiano. Bruna estava sentada na cama, esfregando os olhos. Tia Heloísa? Chamou baixinho. Estou aqui, querida, respondeu Heloísa, sentando na beirada da cama. Teve pesadelo? Não, disse Bruna. Eu sonhei com o vinhedo e estava feliz, mas acordei com medo de ter sido só um sonho. Heloísa acariciou o cabelo da menina. Não foi sonho, Bruna. Amanhã, se vocês quiserem, a gente volta lá. Bianca se mexeu na cama ao lado, meio acordada. Vai ter mais uva amanhã? Murmurou. Fabiano se aproximou. Vai ter uva, vai ter suco, vai ter geleia e vai ter o papai junto com vocês. As meninas sorriram, sonolenta, mas satisfeitas. Voltaram a dormir rapidamente, tranquilizadas. No corredor, Heloísa olhou para Fabiano. Elas ainda vão precisar de tempo. Hoje foi um grande passo, mas é só o começo. Eu sei, disse Fabiano. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu tenho esperança. Heloísa assentiu. Então vamos trabalhar juntos para que essa esperança vire realidade. Fabiano observou, enquanto ela entrava no próprio quarto, no final do corredor. Pela primeira vez, percebeu que não sabia quase nada sobre aquela mulher que tinha salvado sua família. Não sabia seus sonhos, seus medos, sua história. Decidiu que isso também precisava mudar. Desceu para o escritório e ligou para a mãe. Sabia que não podia adiar aquela conversa. Mãe, disse quando ela atendeu, preciso conversar com a senhora sobre algumas mudanças que vão acontecer aqui em casa. Que tipo de mudanças? Perguntou Dona Ana, desconfiada. As meninas saíram de casa hoje. Foram ao vinhedo, colheram uvas, fizeram suco, estão felizes pela primeira vez em 3 anos. Isso é maravilhoso, disse a mãe, surpresa. Como você conseguiu? Eu não consegui, admitiu Fabiano. Foi a Heloísa. E por isso vou oficializar uma nova função para ela. Ela vai ser responsável pelas meninas junto comigo. O silêncio do outro lado foi longo e carregado. Você vai colocar uma empregada nesse lugar? Perguntou finalmente. Vou colocar a pessoa em quem minhas filhas confiam, corrigiu Fabiano. A pessoa que conseguiu trazê-las de volta à vida. Isso é um erro, disse Dona Ana. Você está confundindo gratidão com bom senso. Não estou confundindo nada, rebateu Fabiano. Estou tomando a decisão certa para minhas filhas e espero que a senhora apoie. A conversa foi tensa, mas Fabiano manteve sua posição. Quando desligou, sentia-se cansado, mas determinado. Subiu para o quarto, mas antes passou na frente do quarto das meninas. A porta estava entreaberta e ele podia ver as duas dormindo tranquilas, com sorrisos nos rostos. Pela primeira vez em 3 anos, elas tinham ido dormir felizes. No próprio quarto, Fabiano olhou pela janela que dava para o vinhedo. A lua iluminava as parreiras, criando sombras suaves no chão. Amanhã seria outro dia de descobertas, outro passo na reconstrução da família. E ele estaria presente, de verdade, para cada momento. Antes de dormir, pensou em tudo o que tinha mudado em um único dia. As risadas das meninas ainda ecoavam em sua mente, misturadas com a voz calma de Heloísa, explicando sobre as uvas. Pela primeira vez em 3 anos, Fabiano dormiu em paz, sabendo que suas filhas também dormiam em paz, e que amanhã seria um novo começo para todos eles. No corredor, Heloísa também demorou para adormecer. Pensava nas meninas, na responsabilidade que tinha aceitado, no futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Sabia que não seria fácil, que ainda haveria momentos difíceis, mas também sabia que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. O silêncio da casa não era mais opressor. Era um silêncio de descanso, de paz, de uma família que finalmente começava a se curar. E amanhã, quando o sol nascesse novamente sobre o vinhedo, eles estariam prontos para mais um dia de descobertas, juntos. A madrugada passou tranquila. Pela primeira vez em 3 anos,
Ninguém acordou com pesadelos, ninguém chorou no escuro, ninguém ficou olhando para o teto sem conseguir dormir. A casa respirava diferente, como se também estivesse se curando junto com seus habitantes. Quando amanheceu, Fabiano acordou com um ruído diferente, risadas vindas do andar de baixo. Desceu rapidamente e encontrou as meninas na cozinha com Heloísa, ajudando a preparar o café da manhã. "Bom dia, papai", disse Bruna sorrindo. "A gente acordou cedo para ajudar a tia Heloísa", Bianca completou, "e para ver se ainda tem uva na geladeira." Fabiano sorriu, sentindo o coração cheio. "Bom dia, meninas. Dormiram bem?" "Muito bem", respondeu Bianca. "Sonhei que a gente tinha uma fazenda só de uvas. E eu sonhei que a gente fazia suco para o mundo inteiro", acrescentou Bruna. Heloísa olhou para Fabiano por cima das cabeças das meninas e eles compartilharam um momento de entendimento silencioso. O dia estava começando e com ele uma nova fase na vida daquela família. "Então", disse Fabiano, sentando-se à mesa, "que tal tomarmos café da manhã e depois decidirmos o que vamos fazer hoje?" As meninas vibraram, cheias de ideias e energia. E pela primeira vez em 3 anos, Fabiano se sentiu verdadeiramente um pai, presente e participativo na vida das filhas. Heloísa serviu o café, observando a cena com satisfação discreta. Sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas também sabia que estavam no caminho certo. A família estava se reconstruindo, passo a passo, dia a dia, e ela estaria ali, firme e constante, para ajudar nessa jornada de cura e redescoberta. O café da manhã transcorreu em meio a conversas animadas sobre o vinhedo, sobre o suco do dia anterior, sobre os planos para aquele dia. Era uma cena comum em qualquer família, mas para eles era extraordinária. Era o símbolo de uma nova vida que começava, construída sobre o amor, a paciência e a coragem de recomeçar. Quando terminaram de comer, Fabiano olhou para as meninas e disse, com a voz carregada de emoção e determinação, "Meninas, hoje eu quero levar vocês para conhecerem a vinícola onde eu trabalho. Vocês topam essa aventura comigo e com a tia Heloísa?" As meninas trocaram olhares rápidos, aquela comunicação silenciosa que só gêmeas conseguem ter, e depois fixaram os olhos em Heloísa, buscando aprovação e segurança antes de tomar qualquer decisão sobre aquela aventura desconhecida. Bruna foi a primeira a quebrar o silêncio, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava nervosa, e perguntou se na vinícola tinha muito barulho de máquina, porque ela ainda se assustava com sons muito altos. Fabiano se abaixou na altura delas, colocando as mãos nos ombros das filhas com delicadeza, e explicou que havia algumas máquinas funcionando, mas que elas podiam usar os protetores de ouvido que os funcionários usavam, e que se em qualquer momento quisessem voltar para casa, bastava avisar. Bianca desceu da cadeira, correu até Heloísa e segurou sua mão com força, declarando que só iria se a tia Heloísa prometesse ficar grudada nelas o tempo todo, sem sair nem para ir ao banheiro. Heloísa riu, acariciou o cabelo da menina e prometeu que seria a sombra delas durante toda a visita, explicando que ela também estava curiosa para conhecer o lugar onde o papai trabalhava todos os dias. A preparação para a saída virou um evento em si, com as meninas correndo para o quarto para escolher as roupas mais bonitas que tinham, enquanto Fabiano subia para trocar o terno formal por uma calça jeans e camisa de botão, querendo parecer menos empresário e mais pai. Heloísa ajudou as meninas a escolherem vestidos que fossem bonitos, mas confortáveis, explicando que na vinícola elas precisariam andar bastante e que sapatos fechados eram mais seguros que sandálias. Quando finalmente desceram para a garagem, o sol já estava alto, iluminando a brita do caminho com uma luz branca e intensa que fez as meninas piscarem os olhos.
ainda não completamente acostumadas com a claridade do mundo exterior. Fabiano abriu as portas do SUV preto, ajudou as meninas a entrarem nas cadeirinhas que tinham sido instaladas na noite anterior e verificou 3 vezes se os cintos estavam bem apertados, o suor frio do medo de acidentes brotando em sua testa, apesar do ar-condicionado gelado do carro. Heloísa sentou-se no meio do banco traseiro, entre as 2 meninas, segurando uma mão de cada uma, e começou a conversar sobre o que veriam na vinícola, mantendo o tom leve e animado para disfarçar a própria ansiedade. Quando o carro começou a se mover, o som dos pneus esmagando o cascalho soou alto para os ouvidos sensíveis de Bianca, que apertou a mão de Heloísa com força, mas logo a paisagem em movimento capturou a atenção das 2. As árvores passavam como borrões verdes, cada vaca no pasto era motivo de exclamação, cada pássaro voando baixo gerava apontamentos e perguntas sobre para onde ele estava indo. Fabiano dirigia devagar, muito abaixo do limite de velocidade, observando as filhas pelo retrovisor, vendo a vida voltar aos olhos delas a cada quilômetro percorrido. Heloísa ia narrando o mundo lá fora, explicando que aquela plantação era de milho, que aquele caminhão grande levava leite para a cidade, transformando o trajeto comum em uma expedição educativa e divertida. Ao chegarem à vinícola, uma construção imponente de tijolos aparentes e vidro, cercada por hectares de parreiras perfeitamente alinhadas, Fabiano sentiu um orgulho diferente, não pelo império que construíra, mas por poder finalmente mostrá-lo às filhas. Ele estacionou na vaga principal, desligou o motor e respirou fundo, virando-se para trás, para anunciar que tinham chegado ao destino. As meninas olharam para o prédio gigante com reverência e um pouco de medo, impressionadas com o tamanho da construção que parecia um castelo moderno. A descida do carro foi lenta e cuidadosa, com Fabiano pegando Bruna no colo e Heloísa segurando firme a mão de Bianca, formando um pequeno grupo unido contra a imensidão do lugar. Assim que entraram na recepção, o ar-condicionado gelado e o cheiro de carvalho francês, misturado com álcool suave, envolveram o grupo como uma nuvem perfumada. A recepcionista, uma jovem chamada Clara, que trabalhava ali há 2 anos, deixou cair a caneta ao ver o chefe acompanhado das filhas, gaguejando um bom dia surpreso, porque nunca tinha visto as meninas antes. Fabiano sorriu, apresentou as filhas dizendo seus nomes com clareza e orgulho, e Clara, recuperando rapidamente a compostura profissional, elogiou os vestidos das meninas, fazendo Bianca corar e esconder o rosto na perna de Heloísa. O passeio começou pela área de fermentação, onde enormes tanques de aço inoxidável brilhavam sob as luzes industriais como cilindros prateados gigantes. O barulho das máquinas assustou Bruna inicialmente, mas Fabiano explicou que aquilo era o coração da fábrica, onde a mágica da transformação acontecia, e pediu para Francisco, o gerente, desligar uma das bombas momentaneamente para diminuir o ruído. Heloísa mantinha-se atenta a tudo, traduzindo as explicações técnicas de Fabiano para uma linguagem que as meninas entendessem, comparando os tanques a panelas gigantes onde o suco de uva cozinhava devagar até virar vinho. Os funcionários paravam o que estavam fazendo para olhar, cochichando entre si, não com maldade, mas com a surpresa genuína de verem o patrão sério agachado no chão, explicando a diferença entre uva tinta e uva branca para 2 crianças completamente encantadas. Francisco se aproximou do grupo, cumprimentou respeitosamente Fabiano e foi apresentado às meninas, que o observaram com curiosidade quando ele explicou que trabalhava ali há 15 anos e conhecia cada máquina pelo nome. A visita seguiu para a cave subterrânea, onde centenas de barris de madeira de carvalho francês repousavam em silêncio e na penumbra controlada. O cheiro ali era mais forte, úmido e adocicado, uma mistura de madeira envelhecida e álcool que impregnava o ar.
Bianca soltou a mão de Heloísa por um instante para tocar a madeira áspera e escura de um barril, e Fabiano não a repreendeu. Apenas observou com ternura aquela curiosidade natural. Aqui as uvas dormem até virarem vinho de verdade, disse Heloísa baixinho, respeitando a atmosfera quase religiosa do lugar, e as meninas caminharam na ponta dos pés para não acordar o vinho que descansava dentro dos barris. Foi nesse momento de paz, na penumbra acolhedora da cave, que a atmosfera mudou bruscamente com o som de saltos altos batendo com força no piso de concreto, ecoando pelo corredor como uma marcha militar. Fabiano, me disseram na portaria que você estava aqui com crianças. O que significa isso? A voz estridente e conhecida de Dona Ana, mãe de Fabiano, cortou o silêncio como uma lâmina, e ela surgiu na entrada da cave vestida impecavelmente em um tailleur cinza, com colares de pérolas e uma expressão de choque absoluto estampada no rosto. As meninas recuaram instantaneamente, escondendo-se atrás de Heloísa como passarinhos assustados, e Fabiano endireitou a postura, o rosto endurecendo por um segundo antes de olhar para as filhas e suavizar a expressão. Oi, mãe. Eu trouxe as meninas para conhecerem a vinícola. Achei que já estava na hora delas saberem de onde vem o sustento da família, disse ele, mantendo a voz calma, mas firme. Dona Ana caminhou até eles com passos decididos, ignorando Heloísa completamente como se ela fosse invisível, e olhou para as netas com uma mistura de carinho genuíno e crítica automática. Mas elas não deveriam estar em casa descansando? O Dr. Mendes disse que elas são frágeis, que precisam de ambiente controlado. E quem vestiu elas assim? Esses sapatos não são apropriados para andar em chão industrial. Antes que Fabiano pudesse responder com a paciência que estava se esgotando, Dona Ana finalmente dirigiu o olhar para Heloísa, com um desdém mal disfarçado que fez a jovem empregada engolir em seco. E o que a empregada está fazendo aqui? Você transformou a visita à empresa em um passeio de babá? Que imagem isso passa para os funcionários? O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor, com os funcionários que estavam por perto se afastando discretamente para evitar presenciar o confronto familiar. Fabiano deu um passo à frente, colocando-se fisicamente entre a mãe e o grupo, com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Heloísa não está aqui como empregada, mãe. Ela está aqui como a pessoa responsável pelo bem-estar das minhas filhas. E se elas estão aqui hoje, saudáveis e curiosas, é graças ao trabalho dela, não aos médicos caros que a senhora tanto recomendou. Dona Ana soltou uma risada seca e incrédula, balançando a cabeça como se estivesse diante de um filho que tinha perdido completamente o juízo. Você perdeu o senso, Fabiano. Dar essa autoridade toda para uma funcionária? Você sabe o que as pessoas vão falar, que você não consegue cuidar da própria família e precisa pagar uma estranha para fazer o papel de mãe das suas filhas. Aquela frase atingiu Fabiano como um soco no estômago, mas antes que ele pudesse explodir de raiva, sentiu uma mãozinha pequena e quente puxando a barra da sua camisa. Era a Bruna, que sempre teve medo da avó severa, mas que agora deu um passo corajoso à frente, ainda segurando a mão de Heloísa com a outra mão. Vovó, disse Bruna, com a voz trêmula mas audível, surpreendendo todos os adultos presentes. A tia Heloísa ensinou a gente a colher uva sem machucar a planta, e ela faz a gente rir quando está triste. Não fala mal dela. Bianca, vendo a coragem impressionante da irmã gêmea, também saiu de trás de Heloísa com o queixo erguido em uma determinação que não combinava com seus 5 anos de idade. É verdade, vovó. A gente gosta muito dela. Ela não é só empregada, ela é da nossa família agora. Dona Ana ficou completamente paralisada, com a boca entreaberta e os olhos arregalados de surpresa. Havia 3 anos que não ouvia as netas falarem tantas frases seguidas, muito menos defendendo alguém com tanta veemência e clareza.
Ela olhou para as meninas, depois para Fabiano e finalmente para Heloísa, que sustentava o olhar da matriarca com uma dignidade silenciosa, sem desafio, mas também sem submissão ou medo. Fabiano aproveitou o momento de silêncio para consolidar sua posição, falando com uma firmeza que não demonstrava há anos. Mãe, olhe para elas. Olhe de verdade, sem os preconceitos e as regras sociais antigas. Elas não são mais fantasmas trancados num quarto escuro, fugindo de qualquer contato humano. Elas estão vivas, curiosas, corajosas, e eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo a senhora, estrague esse progresso com comentários maldosos ou regras ultrapassadas. Dona Ana abriu a boca para retrucar, mas fechou em seguida, porque a realidade diante de seus olhos era absolutamente inegável. As netas estavam coradas, com os olhos brilhando de vida, segurando a mão daquela mulher com uma confiança que nunca demonstraram por ela mesma. A matriarca suspirou profundamente, ajeitando o colar de pérolas numa tentativa automática de recuperar o controle da situação. Muito bem, Fabiano. Se é isso que você decidiu, então que seja. Mas espero sinceramente que você saiba o que está fazendo e não se arrependa no futuro. Ela se virou para as meninas, suavizando a voz e a expressão com um esforço visível. Vocês gostaram de ver os barris onde o vinho dorme? Bianca assentiu devagar, ainda desconfiada, mas disposta a dar uma chance à avó. Sim, vovó. O vinho fica quietinho até ficar gostoso. Dona Ana piscou, desconcertada pela resposta poética e inocente, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, embora pequeno e hesitante, apareceu em seus lábios rígidos. É verdade, querida. Ele precisa de muito tempo e paciência para ficar perfeito. A tensão se dissipou gradualmente, não totalmente, mas o suficiente para que todos conseguissem respirar normalmente. Fabiano fez um gesto discreto para continuarem o passeio, e Dona Ana, surpreendentemente, não foi embora como todos esperavam. Ela acompanhou o grupo à distância respeitosa, observando cada interação com atenção crescente. Ela viu como Heloísa limpava com cuidado a mão de Bruna que tinha encostado numa parede suja. Viu como Fabiano ria genuinamente das perguntas ingênuas de Bianca sobre o processo de fabricação. Ela viu uma família funcionando de verdade, algo que não presenciava desde a morte trágica da nora. O passeio continuou pelo laboratório de degustação, onde Fabiano permitiu que as meninas cheirassem os aromas de frutas usados para treinar o olfato dos enólogos profissionais. Elas riram, tentando adivinhar se era morango, amora ou cereja, fazendo caretas engraçadas quando erravam completamente. Francisco apareceu com 2 copinhos de suco de uva puro, sem álcool, para as meninas provarem, explicando que aquele era o sabor original antes de toda a transformação. Na hora do almoço, Fabiano decidiu levá-las ao restaurante da vinícola. Um lugar elegante, mas aconchegante, que servia pratos regionais para visitantes e clientes. Heloísa hesitou, sussurrando preocupada para Fabiano se não seria melhor comerem numa sala privada, temendo a exposição das meninas a olhares curiosos. Fabiano balançou a cabeça com determinação. Nós vamos sentar numa mesa normal, como uma família normal. Não temos nada para esconder. E assim fizeram, com Fabiano puxando a cadeira para Heloísa se sentar, um gesto de cavalheirismo que não passou despercebido por ninguém no restaurante, muito menos por Dona Ana, que decidiu juntar-se a eles pedindo uma mesa para 5 pessoas. O almoço começou tenso, com conversas formais e silêncios constrangedores, mas as meninas, com sua inocência natural, quebraram o gelo rapidamente. Bianca derrubou um pouco de suco de uva na toalha branca e travou completamente, esperando a bronca inevitável que sempre vinha quando algo era quebrado ou sujado. Heloísa agiu com rapidez e naturalidade, limpando com o guardanapo e dizendo calmamente: Acidentes acontecem, querida.
Não precisa ficar preocupada com isso. A dona Ana observou a cena atentamente e, em vez de criticar a etiqueta ou fazer algum comentário sobre educação, surpreendeu a todos comentando: seu pai, quando tinha essa idade, derrubou uma travessa inteira de macarrão no meu colo durante um jantar de gala com investidores importantes. As meninas arregalaram os olhos de surpresa e riram gostoso, olhando para o pai com uma mistura de diversão e incredulidade. Fabiano riu também, lembrando-se da cena constrangedora. É verdade. E minha mãe não me expulsou de casa, embora tenha pensado seriamente nisso. Aquele momento de vulnerabilidade, compartilhada e humor familiar, selou uma trégua silenciosa entre todos. Heloísa percebeu que Dona Ana não era exatamente um monstro, apenas uma mulher endurecida pela dor da perda e pelas expectativas rígidas da sociedade. E Dona Ana percebeu que Heloísa não era uma oportunista calculista, mas uma mulher com um dom natural e genuíno para cuidar de crianças traumatizadas. Ao final do almoço, as meninas estavam visivelmente exaustas, com olheiras começando a aparecer e bocejando repetidamente. O excesso de estímulos novos e emoções intensas começava a pesar em seus corpos pequenos. Bruna coçou os olhos e encostou a cabeça pesada no braço de Heloísa, murmurando baixinho que queria ir para casa descansar. Fabiano percebeu imediatamente os sinais de cansaço e se levantou da mesa. Vamos embora. A aventura por hoje já foi grande demais para vocês. A despedida de Dona Ana foi formalmente educada, mas menos gelada que a chegada. Ela deu um beijo carinhoso no topo da cabeça de cada neta, dizendo: venham me visitar mais vezes. Minha casa anda muito silenciosa e solitária. Depois virou-se para Heloísa com uma expressão ainda séria, mas não mais hostil. Cuide bem delas. Estou vendo que você tem jeito natural para essa responsabilidade. Foi o máximo de elogio que ela conseguiu dar naquele momento. Mas para Heloísa representou uma vitória significativa. A volta para casa foi tranquila e silenciosa, com as meninas adormecendo nas cadeirinhas, antes mesmo de saírem dos portões da vinícola. Fabiano dirigia com uma mão no volante e a outra apoiada no câmbio, sentindo uma paz profunda e duradoura que não experimentava há anos. Heloísa olhava pela janela, observando a paisagem familiar passar lentamente, processando tudo o que tinha acontecido naquele dia transformador. Você foi incrível hoje, disse Fabiano, quebrando o silêncio confortável e falando baixo para não acordar as filhas que dormiam profundamente. Enfrentou minha mãe, cuidou das meninas com paciência infinita, manteve a calma em todas as situações. Eu não sei como agradecer adequadamente. Heloísa virou-se para ele, vendo o perfil concentrado no trânsito. O senhor também foi incrível, Fabiano. Defendeu a gente, colocou as meninas em primeiro lugar, mostrou que é um pai presente. Elas viram isso tudo e se sentiram protegidas. Fabiano sentiu o rosto esquentar com um elogio inesperado. Eu só fiz minha obrigação de pai. Muitos pais não fazem nem isso, retrucou Heloísa com convicção. O senhor está construindo algo completamente novo com elas, e é muito bonito de acompanhar. E quando chegaram à fazenda, o sol do final da tarde tingia tudo de dourado, criando a mesma atmosfera mágica do dia anterior no vinhedo. Mas agora, com a sensação adicional de missão cumprida e objetivos alcançados. Fabiano parou o carro na garagem e eles, em uma operação coordenada e silenciosa, carregaram as meninas adormecidas para os quartos, tiraram os sapatos apertados, cobriram com edredons leves e deixaram as portas entreabertas para monitorar o sono. Quando desceram para a cozinha, a casa parecia diferente, mais viva e acolhedora. As cestas de uvas do dia anterior ainda estavam sobre a mesa, agora transformadas em potes dourados de geleia que Dona Maria tinha preparado durante a tarde, enchendo a casa com o cheiro doce de açúcar e fruta cozida.
Fabiano serviu 2 copos de água gelada e entregou um para Heloísa. E eles ficaram ali, encostados no balcão de mármore, bebendo água em silêncio confortável, processando os eventos do dia. Heloísa, disse Fabiano, colocando o copo vazio na pia e se virando para ela com uma expressão séria. Sobre o seu contrato de trabalho. Eu quero que meu advogado redija tudo de novo amanhã mesmo. Salário triplicado, benefícios completos, férias, plano de saúde, tudo o que você tem direito por lei e mais a função oficial de governanta e tutora das meninas. Mas quero adicionar uma cláusula especial. Heloísa ficou tensa, imaginando alguma restrição complicada. Que cláusula? Que você tenha liberdade total para me dizer quando eu estiver errado nas decisões sobre as meninas, disse Fabiano com seriedade absoluta. Eu passei 3 anos errando miseravelmente porque ninguém tinha coragem de me enfrentar e dizer a verdade. Você teve essa coragem. Eu preciso dessa honestidade brutal para não errar de novo. Heloísa relaxou os ombros tensos e sorriu aliviada. Essa cláusula eu aceito de graça, sem cobrar nada extra. Eles riram juntos e houve um momento, um breve segundo carregado de significado, em que o olhar deles se cruzou de uma maneira completamente diferente. Não como patrão e empregada, nem apenas como adultos cuidando de crianças, mas como um homem e uma mulher que tinham atravessado uma tempestade emocional juntos e saído mais fortes. Fabiano pigarreou, desviando o olhar respeitosamente, reconhecendo que não era o momento nem o lugar para explorar aqueles sentimentos. Bom, acho que vou para o escritório adiantar algumas pendências urgentes. Heloísa assentiu, entendendo perfeitamente o recuo. Eu vou verificar se as meninas precisam de alguma coisa e depois preparar o jantar. A rotina que se instalou nas semanas seguintes era completamente diferente da anterior, mas era uma rotina saudável e estruturada. As manhãs começavam com café da manhã em família, com Fabiano participando ativamente antes de ir trabalhar. As tardes eram divididas entre estudos em casa, com Heloísa ajudando nas tarefas escolares, que agora voltavam a fazer parte da vida das meninas, e passeios regulares pelo vinhedo, pelo jardim ou por outras partes da propriedade. Fabiano passou a vir almoçar em casa todos os dias, sem exceção, transformando aquele momento numa reunião familiar diária. As meninas literalmente floresceram durante esse período, ganhando cor nas bochechas, peso saudável no corpo e confiança na voz. A casa se encheu gradualmente de desenhos coloridos, pregados na geladeira, brinquedos espalhados pelos cantos e música tocando durante o dia. Dona Ana começou a visitar com mais frequência, inicialmente ainda rígida, mas aos poucos se rendendo à alegria contagiante das netas e à eficiência discreta de Heloísa. 3 meses depois da visita à vinícola, Fabiano teve uma ideia que considerou revolucionária. A colheita anual, tradicionalmente chamada de vindima, sempre fora um evento empresarial focado exclusivamente em investidores, compradores e imprensa especializada. Mas naquele ano, ele queria algo completamente diferente. Vamos fazer uma festa da colheita aqui na fazenda, anunciou ele durante o jantar, com os olhos brilhando de empolgação. Para os funcionários da vinícola e suas famílias inteiras. E as meninas vão ser as anfitriãs principais do evento. Heloísa adorou a ideia imediatamente, mas se preocupou com os aspectos práticos. Será muita gente junta, Fabiano. Elas podem se assustar com tanta movimentação e barulho. Nós vamos preparar tudo nos mínimos detalhes, garantiu ele com confiança. E você estará lá o tempo todo para dar segurança. A preparação para a festa envolveu toda a casa durante 2 semanas intensas. Dona Maria criou um cardápio especial com pratos típicos da região. As meninas ajudaram a fazer convites desenhados à mão para os filhos dos funcionários.
E Dona Ana, para surpresa geral, enviou decoradores profissionais e sugeriu arranjos de flores sofisticados, participando à distância, mas participando efetivamente. O dia da festa amanheceu radiante, com céu azul sem nuvens e temperatura perfeita. O gramado extenso em frente à casa foi coberto por toalhas xadrez coloridas, barracas de comida caseira e um pequeno palco para música ao vivo. Quando os primeiros convidados chegaram, famílias inteiras de funcionários com crianças de todas as idades, Bruna e Bianca, vestidas com vestidos floridos idênticos que Dona Ana tinha mandado fazer, esconderam-se imediatamente atrás de Fabiano. Ele se agachou pacientemente na altura delas, segurando as mãos pequenas e trêmulas. Lembram do que conversamos ontem à noite? Essa é a nossa casa, e eles são nossos amigos que trabalham conosco todos os dias. Vocês são as verdadeiras donas do vinhedo hoje, e todo mundo veio para comemorar com vocês. Heloísa, vestida com um vestido azul simples, mas elegante, que Fabiano tinha insistido em presentear, sorriu encorajadoramente para elas e estendeu as mãos. Vamos juntas cumprimentar as pessoas? As meninas seguraram as mãos de Heloísa e deram o primeiro passo corajoso, e depois outro. Em poucos minutos surpreendentes, o medo inicial deu lugar à curiosidade natural, e depois à empolgação genuína. As outras crianças, filhos dos trabalhadores rurais, aproximaram-se com a timidez típica da idade. Mas a linguagem universal da brincadeira logo derrubou todas as barreiras sociais. Fabiano observava de longe, conversando com Francisco sobre a safra daquele ano. Mas seus olhos não saíam das filhas, que corriam pelo gramado, brincando de pega-pega com crianças que nunca tinham visto antes. Ele viu Heloísa conversando naturalmente com as esposas dos funcionários, rindo de piadas, trocando receitas, sendo aceita e respeitada não pelo cargo que ocupava, mas pela luz genuína que irradiava. Dona Ana chegou mais tarde, imponente como sempre, mas quando Bianca correu para abraçá-la com força, a matriarca derreteu-se completamente e se sentou numa cadeira de jardim, permitindo que a neta lhe mostrasse cada flor do arranjo que tinha ajudado a fazer. A festa durou até o pôr do sol, com música, dança, jogos para as crianças e muita comida compartilhada. Foi um sucesso absoluto, não pelos negócios fechados ou contatos estabelecidos, mas pela humanidade resgatada e celebrada. Quando os últimos convidados foram embora, acenam do portão e gritando agradecimentos, o silêncio que caiu sobre a fazenda não era vazio como antes, era de plenitude e satisfação profunda. As meninas, exaustas e sujas de grama e doce de leite, estavam deitadas no sofá da sala, quase dormindo, mas ainda comentando os melhores momentos do dia. Fabiano e Heloísa sentaram-se nas poltronas próximas, observando-as com ternura infinita. Elas nunca estiveram tão felizes na vida, disse Heloísa, com a voz rouca de tanto conversar e rir durante o dia. Nem eu, confessou Fabiano, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Ele olhou para Heloísa, vendo o cansaço no rosto dela, mas também a satisfação plena de quem cumpriu uma missão importante. Heloísa, eu estava pensando numa coisa. O aniversário delas é mês que vem, 6 anos completados. Eu sei, disse ela sorrindo. Já estou pensando no bolo e na decoração. Eu queria que você organizasse tudo, disse ele, hesitando um pouco. Mas queria que fosse algo só nosso, só da família. Talvez uma viagem pequena. Elas nunca viram o mar de verdade. Heloísa arregalou os olhos de surpresa. O mar? Fabiano, isso é muito longe daqui. É uma mudança enorme para elas. Você mesma disse que a gente precisava ter coragem para viver, lembrou ele, usando as próprias palavras dela contra ela mesma, com um sorriso maroto que ela nunca tinha visto antes. Heloísa riu gostosamente. Eu realmente disse isso, não disse? Disse sim, e agora eu estou cobrando a promessa.
Fabiano se inclinou para a frente com uma expressão séria e esperançosa. Vem com a gente? Como parte da família mesmo? A palavra família ficou suspensa no ar, pesada de significado e doce de possibilidades. Heloísa olhou para as meninas dormindo tranquilas no sofá, depois para Fabiano, aquele homem que tinha aprendido a ser pai de verdade, que tinha aprendido a ouvir e a mudar. Ela sentiu que seu lugar no mundo não era mais uma incógnita assombrada pela insegurança. Ela pertencia àquele lugar, àquelas pessoas, àquela vida que tinham construído juntos. Eu vou, respondeu ela sem hesitar. Alguém precisa garantir que vocês passem protetor solar e não comam só sorvete no café da manhã. Fabiano riu aliviado, sentindo um peso imenso sair dos ombros. Ele se levantou e foi até a janela grande que dava para o vinhedo, observando as parreiras escuras lá fora. As plantas estavam descansando agora, depois da colheita farta, preparando-se em silêncio para o próximo ciclo de crescimento. A vida era exatamente assim, ele pensou. Eles tinham passado pelo inverno rigoroso do luto, pela poda dolorosa da solidão, e agora estavam vivendo a primavera plena, colhendo os primeiros frutos maduros de uma vida nova e cheia de sentido. Ele se virou para Heloísa, que tinha se levantado para cobrir Bruna com uma manta colorida. A cena era perfeitamente doméstica, simples e infinitamente preciosa para quem sabia reconhecer os milagres cotidianos. Fabiano percebeu que não precisava de mais nada material. Tinha suas filhas saudáveis e felizes, tinha sua terra produtiva e tinha encontrado alguém que o ajudara a enxergar a cor verdadeira de tudo isso novamente. Heloísa, chamou ele baixinho. Ela se virou, ainda com a manta nas mãos, o cabelo um pouco desarrumado e os olhos cansados, mas brilhando de contentamento. Obrigado, disse ele, simples e direto, carregando naquelas duas palavras todo o peso da gratidão acumulada, por ter aberto as janelas desta casa e deixado a vida entrar de novo. Heloísa sorriu, um sorriso que iluminou a penumbra aconchegante da sala como uma vela acesa. As janelas sempre estiveram aí, Fabiano. Você só precisava de alguém para ajudar a destrancá-las e ter coragem de deixar o vento soprar. Ele assentiu, sabendo que era a mais pura verdade. As meninas se mexeram no sofá, murmurando algo ininteligível em sonhos que pareciam felizes. Fabiano apagou a luz principal, deixando apenas o abajur amarelo aceso, criando uma atmosfera de paz e segurança. Vamos descansar, disse ele. Amanhã temos que começar a planejar uma viagem para a praia, e eu não faço ideia de como se organiza uma coisa dessas. Heloísa caminhou até a porta da sala, mas parou antes de sair, virando-se uma última vez. Boa noite, Fabiano. E foi a primeira vez que ela o chamou apenas pelo nome, sem o senhor formal que sempre usara, e o som foi perfeito, natural, como se sempre tivesse sido assim. Boa noite, Heloísa, respondeu ele, sentindo o coração acelerar levemente. Quando ela saiu, Fabiano ficou mais alguns minutos olhando para as filhas adormecidas. Bianca tinha um sorriso sereno no rosto enquanto dormia, e Bruna segurava contra o peito a boneca de pano que ganhara de uma das crianças na festa. Ele sabia que ainda haveria dias difíceis no futuro, desafios normais de crescimento, adolescência turbulenta, problemas que toda família enfrenta, mas o medo paralisante que o dominara por 3 longos anos tinha ido embora para sempre. Ele tinha uma equipe agora, uma parceira verdadeira na criação das meninas. E tinha, acima de tudo, a certeza inabalável de que a felicidade era não apenas possível, mas real e duradoura, mesmo depois da maior das perdas imagináveis. Ele subiu as escadas devagar, sentindo o cansaço bom de um dia vivido plenamente. Ao passar pelo quarto de Heloísa, viu a luz amarela por baixo da porta e ouviu ela cantarolando baixinho,
uma música suave enquanto se preparava para dormir. Aquele som tinha se tornado a nova trilha sonora da casa, substituindo o silêncio mortal que reinara por tanto tempo. Fabiano entrou em seu quarto, foi até a varanda e ficou ali por alguns minutos, olhando para o céu estrelado que se estendia infinito sobre a propriedade. Lembrou-se da esposa, não com a dor dilacerante de antes, mas com uma saudade mansa e agradecida. Imaginou que ela estaria sorrindo de algum lugar, vendo as filhas correrem na grama, vendo a casa cheia de vida e amor novamente. Eu prometo que vou cuidar delas para sempre, sussurrou ele para o vento noturno que balançava as árvores. E prometo que vou me permitir ser completamente feliz também, porque sei que é isso que você gostaria. O vento respondeu, balançando as folhas das árvores num sussurro que soou como uma bênção. Fabiano fechou a porta da varanda, deitou-se na cama confortável e fechou os olhos. A imagem que veio à sua mente não foi a do acidente terrível, nem a dos dias escuros de desespero. Foi a imagem daquela tarde transformadora no vinhedo. As meninas rindo, com as cestas cheias de uvas maduras, Heloísa ensinando com paciência infinita, e ele aprendendo finalmente a ser o pai presente que sempre deveria ter sido. Aquela cena no vinhedo realmente o deixara em choque, mas fora o choque necessário e salvador para reiniciar seu coração morto. E agora, enquanto o sono chegava tranquilo, ele sabia com certeza absoluta que a melhor parte da história deles ainda estava por ser escrita, dia após dia, colheita após colheita, com a doçura natural das uvas e a força inabalável do amor que renasce da terra mais seca. Meses se passaram como páginas de um livro feliz. A viagem ao mar foi um sucesso total, com as meninas descobrindo a areia entre os dedos, o sal na pele e a imensidão azul que se estendia até o horizonte. Heloísa as ensinou a fazer castelos de areia, Fabiano as carregou nas costas para fugir das ondas, e pela primeira vez em anos, eles tiraram centenas de fotos que não continham tristeza. De volta à fazenda, a rotina continuou evoluindo naturalmente. As meninas começaram a frequentar uma escola pequena da cidade vizinha, fazendo amizades verdadeiras e trazendo colegas para brincar em casa nos fins de semana. O vinhedo se tornou um parque de diversões natural, onde elas organizavam caças ao tesouro e piqueniques sob as parreiras. Fabiano reduziu drasticamente as horas na vinícola, delegando mais responsabilidades para Francisco e outros gerentes, priorizando estar presente em cada momento importante da infância das filhas. Ele aprendeu a fazer penteados elaborados, a contar histórias inventadas, a responder perguntas impossíveis sobre por que o céu é azul e de onde vêm os bebês. A relação entre ele e Heloísa foi se aprofundando gradualmente, sem pressa, construída sobre respeito mútuo e experiências compartilhadas. Eles passaram a conversar longas horas depois que as meninas dormiam, falando sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Fabiano descobriu que Heloísa sempre quis estudar pedagogia e, sem pestanejar, ofereceu-se para custear uma faculdade à distância. Ela aceitou, e ver seus olhos brilharem de felicidade ao receber os primeiros livros foi um dos momentos mais gratificantes da vida dele. Dona Ana, gradualmente, foi se rendendo à nova dinâmica familiar. Começou a incluir Heloísa nas conversas, a pedir sua opinião sobre as netas, e até mesmo a elogiá-la publicamente para as amigas da alta sociedade. O relacionamento entre avó e netas também se aprofundou, com visitas mais frequentes e menos formais. Um ano depois da festa da Vindima, Fabiano organizou outro evento, mas desta vez foi uma celebração ainda mais íntima. O aniversário de 2 anos da chegada de Heloísa à família. Ele reuniu apenas as pessoas mais próximas, Dona Ana, Francisco e Dona Maria, mais alguns funcionários antigos que tinham acompanhado toda a transformação.
Durante o jantar, ele fez um discurso emocionado, agradecendo publicamente a Heloísa por ter salvado sua família e devolvido o sentido à sua vida. As meninas, agora com 7 anos e muito mais articuladas, também fizeram pequenos discursos, declarando seu amor pela tia Heloísa, que virou irmã mais velha. Foi nessa noite, depois que todos foram embora, que Fabiano finalmente encontrou coragem para expressar seus sentimentos de forma clara. Eles estavam na varanda, observando as estrelas, quando ele segurou a mão dela e disse simplesmente: Heloísa, eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu exatamente, mas sei que é real e profundo. Você gostaria de tentar construir algo romântico entre nós, além de tudo que já construímos? Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois sorriu e respondeu: Eu também me apaixonei, Fabiano. E já estava esperando você ter coragem de falar sobre isso. O primeiro beijo deles aconteceu ali mesmo, sob as estrelas, com o cheiro das uvas maduras no ar e o som suave do vento nas folhas. Foi um beijo cheio de promessas, de gratidão, de amor construído sobre bases sólidas. Na manhã seguinte, eles conversaram com as meninas sobre a mudança na relação. Bruna e Bianca reagiram com entusiasmo genuíno, dizendo que já tinham percebido que o papai e a tia Heloísa se gostavam daquele jeito de filme. A única exigência delas foi que, se um dia casassem, a cerimônia fosse no vinhedo, cercada pelas plantas que tinham testemunhado o início de tudo. 2 anos depois, foi exatamente isso que aconteceu. O casamento foi simples, mas emocionante, realizado numa tarde dourada de primavera, entre as fileiras de videira carregadas de cachos verdes. Bruna e Bianca foram as damas de honra. Dona Ana chorou de emoção, e Francisco foi o padrinho de Fabiano. Heloísa usou um vestido branco simples, com uma coroa de flores colhidas no próprio jardim da casa. Quando o padre perguntou se ela aceitava Fabiano como esposo, ela olhou para as meninas antes de responder, e elas assentiram vigorosamente, dando a aprovação final. Aceito, disse ela, e aceito também ser mãe do coração destas 2 meninas maravilhosas para o resto da vida. A festa foi pequena, mas perfeita, com música ao vivo, comida caseira e muita alegria sincera. Quando chegou a hora de cortar o bolo, as meninas insistiram em ajudar, e a foto dos 4 juntos, segurando a mesma faca, se tornou a favorita da família. Os anos seguintes trouxeram ainda mais felicidade. Heloísa se formou em pedagogia com louvor, especializou-se em educação infantil e abriu uma pequena escola na propriedade, atendendo crianças da região. Fabiano expandiu a vinícola, mas sempre mantendo o foco na qualidade e na sustentabilidade, envolvendo as filhas em todos os processos adequados para a idade delas. Bruna descobriu talento para a música e começou a tocar piano, dando pequenos concertos familiares na sala. Bianca se apaixonou pela botânica, criando um jardim experimental onde testava diferentes tipos de plantas. Dona Ana se mudou para uma casa menor na cidade, mas mantinha um quarto permanente na fazenda e passava a maior parte dos fins de semana com a família, finalmente encontrando o papel de avó carinhosa que sempre quis ter. Quando as meninas completaram 10 anos, elas pediram para fazer uma festa temática sobre vinicultura, convidando colegas da escola para aprender sobre o processo de produção de uva. Foi um sucesso tão grande que virou tradição anual, com crianças de toda a região participando. Em uma dessas festas, 5 anos depois do primeiro encontro no vinhedo, Fabiano estava observando a movimentação quando sentiu alguém puxar sua camisa. Era Bianca, agora uma pré-adolescente de 12 anos, alta e confiante. "Pai", disse ela, usando a palavra que tinha se tornado natural. "Lembra daquele dia que você nos encontrou no vinhedo com a mãe Heloísa?" Fabiano sorriu, lembrando perfeitamente. "Lembro, sim. Por quê?"
Bianca olhou para a festa ao redor, para as crianças rindo, para Heloísa organizando uma atividade educativa, para Bruna tocando piano no canto da área coberta. Eu queria te agradecer por não ter brigado com a gente naquele dia, por ter deixado a vida entrar na nossa casa. Fabiano sentiu os olhos marejarem, como sempre acontecia quando as filhas demonstravam essa maturidade emocional impressionante. Eu é que tenho que agradecer vocês por terem tido coragem de sair do quarto e me mostrarem que a vida continuava lá fora. Bruna se aproximou, ouvindo a conversa. E a gente quer te falar uma coisa importante, disse ela, com a seriedade que sempre teve. Fabiano se abaixou para ficar na altura das duas, mesmo elas já estando quase da altura dele. O que é? As duas se olharam, trocaram aquele sorriso cúmplice de sempre e Bianca falou por ambas. A gente decidiu que quando crescer quer continuar morando aqui, cuidando do vinhedo e da escola, porque aqui é onde a nossa família nasceu de verdade. Fabiano as abraçou forte, sentindo o coração transbordar de gratidão. Olhou por cima das cabeças delas e viu Heloísa observando a cena, com aquele sorriso que conhecia tão bem. Ela se aproximou e se juntou ao abraço, completando o círculo perfeito. Então está decidido, disse Fabiano com a voz embargada. Vamos continuar aqui, todos juntos, escrevendo a nossa história dia após dia. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, a família se reuniu na varanda para assistir ao pôr do sol, como faziam todas as noites. As meninas estavam cansadas, mas felizes, apoiadas nos pais, comentando os melhores momentos do dia. Heloísa segurava a mão de Fabiano, observando o céu que mudava de cor sobre o vinhedo. Você já imaginou, disse ela, que tudo isso começou com um susto seu ao nos ver colhendo uvas? Fabiano riu, lembrando da sensação de choque que sentira naquele dia distante. Foi o melhor susto da minha vida. Bruna levantou a cabeça do ombro do pai. Pai, se um dia alguém perguntar como foi que nossa família virou uma família de verdade, o que você vai responder? Fabiano olhou para as 3 mulheres da sua vida, para o vinhedo que se estendia até o horizonte, para a casa que tinha se tornado um lar cheio de amor e vida. Pensou em tudo que tinham vivido juntos, em todas as lágrimas e sorrisos, em todos os medos superados e sonhos realizados. Respirou fundo, sentindo o cheiro das uvas maduras no ar da noite, e respondeu com a voz cheia de certeza e emoção. Vou dizer que nossa história começou no dia em que uma mulher corajosa teve a ousadia de pegar 2 meninas pela mão e me ensinar que o amor verdadeiro não substitui o que perdemos, mas tem o poder de criar algo completamente novo e ainda mais bonito. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.